pessoal acabar de entrar e a gente já começa, tá? Eu vou compartilhar minha primeira tela aqui para a gente testar, tá bom? Meninas, vamos conversar sobre as estrias. No final, eu fiz um certificado para vocês e eu vou colocar ele no grupo, tá? Então, no finalzinho, eu vou deixar o certificado lá para vocês, ok? Então, gente, vamos começar aqui falando especificamente do problema que é a estria, tá? Então, o que é? Nós vamos falar da definição, vamos conversar sobre tecido, o que acontece, quais as alterações que acontecem no tecido com estrias e depois a gente vai entrar na parte de tratamentos, ok? Então, vamos passar essa parte aqui que eu acredito que não é muito novidade para muita gente, algumas ainda não viram. Então, eu vou passar e a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, o que é estria? Estria é uma atrofia tegumentar, ou seja, o tecido ele está atrofiado. Inicialmente, a gente tem as estrias que acontecem quando rompe o tecido, elas ficam avermelhadas. E depois elas vão ficando esbranquiçadas e chegam num ponto de ficar brilhantadas. Então, tem umas que com a nuance da luz, elas ficam brilhantes, tá? Mas onde que acontece, o que é realmente, né? Gente, a estria, ela acontece na região de derme. Então, toda aquela parte que a gente fala sempre em aula, que a gente diz que é o tecido de sustentação, é onde a gente tem a ocorrência da estria. Então, a gente tem aqui nesse esqueminha, que eu coloquei aqui, a derme e em cima a gente tem a epiderme, estão vendo? Então, do jeito que está aqui, dá para perceber que a epiderme, ela repousa sobre a derme. Então, é nessa região aqui que a gente tem a ocorrência das estrias. Mas a aparência é em cima. Por quê? Ela rompe embaixo e o tecido de cima, ele não se sustenta sozinho. Então, esse rompimento, ele reflete nessa parte de cima da pele, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui toda a trama do tecido da derme, tá? E essa trama ela é bem fechada. Quando acontece um rompimento, é como se essas traves aqui, ó, elas fossem desligadas. Então, é como se cortasse esse tecido. E o tecido, sem essa trave aqui, essas fibras que sustentam, ele tem um desabamento, tá? Então, a gente tem nessa região aqui, ó, um desabamento. Então, toda a parte que sustenta, ela é perdida. Então, o aspecto da estria na pele fica assim, ó. Então, aqui, essas linhas representam as linhas de tensão da pele. Então, a pele, ela tem uma determinada tensão. E por baixo é rompido todo esse compartimento aqui, ó. Então, o aspecto vai ficar assim, ó. Então, aqui em cima a gente tem uma representação bem legal de como que ficaria a estria, tá? Deixa eu passar. Então, a gente tem algumas características que elas são de redução da espessura. Então, a pele com estria, geralmente ela fica fina, tá? Elas podem ser raras ou numerosas, então vai depender do problema, vai depender da pele, vai depender do que causou. E a gente tem geralmente uma disposição paralela umas às outras. Então, as estrias, elas acontecem lado a lado, elas não são muito aleatórias. E a gente tem um desequilíbrio elástico localizado.
O que significa que esse tecido ele perde a sustentação. Onde tem estria, o tecido ele perde a sustentação. Outra característica é que acontece bilateralmente. Ou seja, geralmente eu tenho uma estria que acontece do lado direito e na mesma região do lado esquerdo também vai acontecer, tá? São raros os casos que eu não tenho essa bilateralidade. E um fato curioso é que os pelos da região, eles ficam raros. Por quê? Porque o tecido rompido, ele perde um pouco ou grande parte da nutrição de tecido. Então, essa nutrição, ela fica comprometida. Quando a nutrição está comprometida, o pelo não sobrevive, tá? Porque o sangue não chega. E a gente tem alguns sintomas que acontecem inicialmente, que são o prurido, que é a coceira. Então, quando a gente tem uma coceira, às vezes a pessoa fica assim, não coça porque a estria vai sair, vai estourar mais estria. Então, isso é um mito, tá? Quando o prurido já tá lá, a coceira já tá lá, pode coçar, porque ela já está instalada, tá? Então, isso é uma situação que já vem com a estria, a coceira já vem junto. Então, pode coçar, não precisa ter medo, não. O problema é que você, às vezes, tem aquela coceira que você quer coçar muito e começa a machucar o tecido, tá? Então, é legal controlar. O prurido, ele vem acompanhado de um ressecamento. Então, a pele com estria, geralmente, ela é ressecada. Então, esse sintoma de prurido, de coceira, ele vai melhorar se você hidratar, ok? Então, quem tiver com alguma cliente, começar a atender, e ela relatar essa coceira, você fala para ela, hidrata imediatamente. Porque aí a coceira regride e ela começa a aliviar, tá? Os sintomas. Tudo bem até aí? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Faz assim para mim. Isso. Alguns casos a pessoa apresenta dor, não são todos, tá? Alguns casos tem dor e erupção plana levemente eritematosa. O que significa isso? Vai ficar vermelho. Se a pessoa coçar muito, fica vermelho e fica elevado, porque é como se fosse um vergão na pele, tá? Aí a gente tem as fases da estria. Então, as vermelhas são as iniciais. Geralmente, quando ela nasce, ela fica bem vermelha, dá aquela coceira, fica a pele irritada, né? E com o passar do tempo, ela vai ficando branca, como a gente vê na foto da direita, tá bom? Agora, tem alguns fatos que a gente precisa saber sobre a incidência. Então, ela acomete homens e mulheres. Porém, a gente tem uma predominância feminina maior a partir da adolescência. Então, quando chega na fase da adolescência, a mulher já tem mais do que o homem, tá? E uma mulher adulta saudável, ela tem 2,5 vezes a mais do que o homem, com as mesmas condições. E tem algumas regiões que aparecem mais. Então, região de glúteo, região de mamas, região de abdômen, coxas, aparece com mais frequência. Na região sacral ou lombar, aparece mais nos homens, é mais escondidinha, né? A gente sofre mais. E ela tem uma menor incidência, mas existe na região poplítea, que é a região atrás da perna, região de tórax, região ilíaca, que é aquele osso do quadril, e antebraço e braço. Então, acontece também, só que em menor frequência, tá? Aí a gente tem aqui um gráfico da Elaine Guirre, que ele mostra a incidência é maior na fase da adolescência, seguida da fase
de circunstâncias de obesidade, de gravidez e de medicamentos. Então, é um gráfico que mostra a incidência das estrias e em que período ou ocasião que ela acontece com maior ou menor frequência. Então, a gente percebe aí que a adolescência o risco é maior, tá? E obesos também, a gente já vai entender por quê. A gente tem 3 teorias para o surgimento das estrias, que é a teoria mecânica, teoria endocrinológica e teoria infecciosa. Nós vamos ver cada uma delas. Na teoria mecânica, é o seguinte: a gente tem uma tração do tecido e esse tecido ele é rompido. Ou seja, em que casos que isso vai acontecer? Quando a pessoa engorda muito, quando cresce muito rápido, quando é gestante, que o tecido estica, e aí tem o rompimento das fibras, o rompimento da pele. Então, essa é uma teoria. E a gente tem outras teorias. A teoria endocrinológica, ela trata de alterações hormonais e ela mostra com estudos que na fase da adolescência, além do crescimento excessivo dos estirões, né, a gente tem alterações hormonais significativas. E o uso de anticoncepcionais orais também é um dos fatores que desencadeiam o rompimento da pele, o surgimento das estrias. Então, pessoas que usam anticoncepcionais ou começam muito cedo, elas têm um problema muito grande, porque além da fase da adolescência, de alteração hormonal, ainda tem a questão do desenvolvimento por problema endocrinológico. Ou seja, o próprio hormônio que a pessoa está tomando está desencadeando, tá? Então, é um risco aí. Uso de esteroides tópicos. Então, alguns cremes, géis, esteroides que o pessoal usa para reposição. Uso prolongado terapêutico de medicamentos corticosteroides. Esse daqui, gente, é impressionante como acontece, tá? Às vezes, a pessoa tem uma alteração lá, qualquer problema com inflamação, e de repente ela vai para um medicamento de corticosteroide. Então, anti-inflamatórios hormonais, eles causam muito problema de estria. E às vezes a pessoa nem percebe, quando vai ver já nasceu a estria lá, já saiu, tá? E casos de síndrome metabólica, que isso aqui eu já até expliquei para vocês em sala de aula, que tem alguns problemas metabólicos que eles desencadeiam as estrias. Síndrome de Cushing, síndrome de Marfan. Se vocês quiserem até fazer uma busca depois na internet, tem umas imagens assim que são incríveis, é muito estria. E essas síndromes, qual o problema delas? E elas alteram o sistema endócrino, então faz uma bagunça no metabolismo hormonal, e essa bagunça toda faz a pele ficar fraca no tecido de sustentação. Então é um risco também. Casos de tumores, aqui quadros de obesidade, ó, também, da mesma forma. Por quê? A pessoa obesa, ela está com um risco maior de desenvolvimento de síndrome metabólica. Geralmente vai desenvolver diabetes, vai desenvolver alguma alteração de tireoide, e aí começa a disfunção hormonal atrás de disfunção hormonal. Então, é difícil o controle. No caso da obesidade, eu até coloquei aqui um asterisco, tá vendo? Por quê? Ela é um risco grande porque ela soma 2 fatores, assim como a questão da adolescência, tá? Porque ela tem o fator endocrinológico e ela tem o fator mecânico, então a pele estica. Então eu tenho alteração de hormônio por causa da obesidade e eu tenho a pele esticando por conta do fator mecânico. A pessoa vai aumentando de tamanho, de volume, e o tecido tem que acompanhar, e nem sempre ele dá conta. Então, na obesidade, acontece bastante, tá?
Aqui faltou colocar da gestação, porque a gestação ela também acontece da mesma forma que da obesidade. Eu tenho alteração de hormônio e eu tenho a ação mecânica, porque a pele estica, tá? Aqui, gente, é uma coisa bem interessante, porque a literatura mostra que a atividade física muito vigorosa, estressante, ela é possível de causar estria. Por quê? Porque quem faz a atividade muito vigorosa, atividade física vigorosa, a pessoa que desenvolve isso direto começa a liberar cortisol. Então, ela está fabricando o hormônio do estresse. E o cortisol é sabido já que ele altera outros hormônios. Então, ele também, com níveis altos, ele também promove uma alteração endocrinológica. E aí leva a todo o processo aí, tá? O estresse pela mesma situação, tá? Então, pessoas muito estressadas, ela tem um risco maior de desenvolver as estrias, pelo mesmo fator, principalmente pela presença do cortisol. E a gente tem a terceira teoria, que é uma teoria não muito comentada, porque ela tem outras teorias que contestam. Então, a gente tem a teoria infecciosa. Um autor, ele bate em cima dessa questão porque ele diz que as infecções também causam danos às fibras de elastina. Porém, a teoria endocrinológica, ela contesta essa teoria da infecção porque a maioria dos problemas de infecção são associados com tratamento de corticosteroides. Então, não é um dado muito fiel, tá? Mas pode acontecer. Então, as três teorias são aceitas, mas a endocrinológica, junto com a mecânica, ela é mais aceita. Beleza? A gente tem uma questão aqui. O aspecto da estria, ou de quem tem muitas estrias, geralmente é de um tecido com muita flacidez. Então, é um tecido que ele não tem nutrição boa, ele tem rompimento das fibras e ele tem um aspecto de pele solta. Então, tem uma flacidez, mas é uma flacidez bem característica. Por quê? Porque a pele ela fica praticamente solta quando eu tenho uma grande quantidade de estrias, principalmente as estrias largas, tá? Quando ela é mais fininha, ela ainda tem um pouco de sustentação. Mas as largas, elas têm um problema maior para tratar. Então, vamos lá para as abordagens. Então, essa parte aqui, ela ficou, eu acredito que ficou clara, né? Que deu para entender, gente, o que é estria, aonde ela tá, o que acontece com o tecido. Dá um sinal aí quem tá com a câmera. Belezinha. Deu para compreender essa parte, certo?